Ai, gente. Ai, voltamos com tudo. Já te convidei, viu, Bia? Pode tratar de aparecer aí, queridona. Alguém responde a Marina lá, porque se eu sair aqui a live coisa. Eu te chamei aí, Bia. Deixa eu ver. Ah, te aceitei. Ai, que Pronto. saco, véi. Sério. Vocês estão ouvindo tudo, né? Ó, Uhum. convidei as meninas agora. Só esperar as meninas aceitarem, então. Ai, tá na grade fluida, naquela que a gente achou que era melhor. Eu chamei aí as meninas. Será que elas aceitaram? Convidei vocês já. Só esperar. Ai, gente, eu não acredito que o meu vizinho resolveu furar a parede. Juro, eu não acredito. Ele teve o dia inteiro para furar essa parede. Aí ele acha de bom tom. Não vamos estressar. Cadê, gente, vocês? Ela Eu convidei elas. Não apareceu não o convite? Cadê, gente? aqui, amiga. Ai, véi. Vai atrapalhar a live todinha. Será se no fone não fica melhor não, amiga? Oi? Será se no fone não fica melhor não? Meu fone é muito ruim. Melhor não? Ai, cara, sério, sinceramente, olha, parece que o universo me odeia. Hoje tudo dando errado. Tudo dando errado. Cara, hoje o dia já começou dando errado porque a minha roupa queimou, né? Eu ia pro evento de jogos e a minha roupa queimou. Mas enfim, como a gente já atrasou e aí meu vizinho já deu uma pausinha, né? A gente vai começar aí a live. E aí, só pedindo pra vocês, gente, seguir as meninas, né? A Bia e a Priscila, porque elas precisam de quantidade mínima de seguidores pra conseguir também ligar a câmera delas, tá? Então a gente vai iniciando e se vocês puderem seguir aí as meninas pra gente aparecer todo mundo aqui bonitinho, porque olha, a gente fez maquiagem, a gente tá bonito. As meninas merecem aparecer. Então sigam elas aí pra gente conseguir fazer um bate-papo mais legal. Se eu estiver falando assim, e ele com a furadeira tá atrapalhando, ele parou agora. Amigo, vamos esperar uns 2 minutinhos pro pessoal entrando, que eu vou falar que a gente voltou pro TikTok, né? Não, amiga, não tá atrapalhando não, tá? Tá tranquilo. Dá pra te ouvir muito bem. Ah, então tá. Porque ele também deu uma paradinha, né? Vocês que sabem, a gente já iniciou o assunto e aí a gente vai conversando e a galera vai curtindo de novo, né? Que a gente já tava com um monte de curtida. Então, se vocês Sim. puderem curtir a live de novo e seguir as meninas, que conforme a live for acontecendo, a gente consegue fazer as meninas aparecerem também, tá? Isso mesmo. Ai, peraí, deixa eu abrir aqui, ó. Pareceu um filme de terror. Curtam a live, gente. Curtam ali aí a live, tá bom? Republique a live. Mande aí para as pessoas e aí sigam as meninas também, para elas conseguirem aparecerem no vídeo. Vocês sabem, já pode começar. Vocês querem esperar mais, esperar ver se vocês conseguem mais seguidores? Ou a gente fica reforçando isso durante a live? Esperar mais uns 2 minutinhos e deixa eu chamar a galera aqui, calma aí. A galera é minha mãe e minha amiga.
a galera, né, gente? Eu acho que a minha mãe É a tá galera que em nós algum temos, evento é. da igreja. É o que a gente tá tendo. É Bichinha, que nós tadinha. temos. Eu acho que a minha mãe tá na igreja, ela não tá nem Deixa eu mudar aqui pra elas. entrar. Então tá, gente. Vocês podem curtir aí também a live, né? Sigam as meninas também, tá? A Priscila e a Bia, para elas conseguirem aparecer, porque a gente precisa que elas tenham pelo menos 50 seguidores para elas conseguirem aparecer aí na live. Isso mesmo. Aí, se vocês puderem seguir as meninas também. E aí, compartilhe a live, né? A gente vai falar de um tema muito, muito interessante hoje. Tô muito ansiosa, né? Muito animada também pra gente conseguir falar desse tema. Um pouquinho chateada, né? Porque também, gente, é a primeira vez, né? Que a gente tá tentando fazer live. E aí acontece mesmo as intercorrências. Não tem muito o que fazer, né? Gente do céu, nem eu segui as meninas, meu Deus. Segui vocês agora. Difícil, né? É, fica difícil, viu, Aí amiga? é É assim que a gente pega complicadíssimo. no pulo. Complicadíssimo. Gente, eu fui olhar a quantidade delas, né? Aí eu, gente, nem eu tô seguindo. Ó, tá torcendo. a Bia já tem 2 seguidores. Gente, falta um pouquinho, tá? Então vocês sabem, eu tô aqui esperando por vocês. Quando vocês acharem que é uma boa hora, a gente pode ir conversando também. Gente, sigam as meninas, né, no perfil delas. Pra elas conseguirem. Entrou a Vicky, a Maria Eduarda, a Marla. Pra elas pedirem pra elas seguirem a Pri e a Bia, né? Pra conseguir aparecer aí na live. Eu vou botar meu perfil aqui se aparecer também pra ganhar seguidor. Olha isso. Eu acho que eu vou fazer isso, tá? Oh, meu Deus. Se eu tivesse 2 celulares, eu botaria meu. Mas aí vocês também podem me seguir, tá? @EstherLerbach, inclusive no perfil aqui oficial, né, do Mesa Psi. Tem nossos arrobas, tem o meu, tem o da Priscila, tem. No nosso post, inclusive, de maternidade, tem o meu arroba, tem o da Pri, tem o da Bia, tem o da Marina também. Minha irmã perguntando como é que faz pra seguir vocês. No X, ela falou que é no X do lado, se sim, ela tá seguindo. Eu falei, eu acho que é. Então Acho que eu ela, recebi, ela acho que começou a seguir vocês aí, então. Então, ela já tá seguindo. Vocês sabem, gente. Vai passar o meu batom, né? o clássico, né? Deixa eu pagar o meu clássico. Tem que passar, né? Hidratar a boca nesse calor. Nossa, e esse tempo muito seco, né? Então tem que hidratar mesmo. Sim. Nossa, tá muito, gente. Eu tô gastando muito cacau, velho. Muito cacau. Ainda bem que é barato. O cacauzinho. Não é que é barato. É, R$2,99. Muito barato. E aí, gente? Eu acho que a gente pode começar, né? Também acho. Né? Então aí a gente vai reforçando aí durante a live. Peraí. Agora tô com medo de beber água e derramar na roupa. Aí no meio da live a gente Para fica um pouquinho. pedindo aí a galera pra seguir vocês. Então, então só pra gente iniciando e aí vamos reforçar. Então, antes de iniciar, vocês que estão assistindo aí, por favor, sigam a Bia e a Priscila aí no perfil delas, né? Pra elas conseguirem também ligar a câmera. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. E perdão aí o barulho, porque o meu vizinho tá furando a parede dele. Então hoje a gente vai, né, falar de um assunto muito interessante. O meu nome é Esther, sou estudante do 7º semestre
de psicologia, né? Sou uma das criadoras aí do Mesa Psi, que é o Perspectiva Encontro e Realidade. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. E aí, já começando, né? Entrando aí no nosso tema, que é o seguinte: se tiver ruim para escutar, vocês me falam. Nosso tema aí que é o seguinte, que é: ser mãe é uma escolha ou é uma expectativa que a gente aprendeu a chamar de escolha? Hoje a gente vai falar sobre a maternidade, sem julgamentos, tá bom? Sem romantizar também. A gente também não vai fugir das perguntas difíceis aí que pode aparecer, tá? Porque a gente, muitas mulheres, né? Desde muito novinhas, algumas mulheres, né? Desde muito novinhas, sempre teve esse desejo de ser mãe. Outras carregam consigo aí dúvidas, carregam medos, né? Muitas inseguranças. E outras mulheres não querem de forma alguma gerar um bebê. E aí vem aquela questão também de: será que isso existe mesmo, esse instinto materno? Ou será que tudo isso aí é uma construção social, né? A gente vai falar aí sobre a pressão social, que às vezes é silenciosa. A gente vai falar de escolhas, vai falar das diferentes formas, né, de ter uma vida, né, dentro da maternidade ou fora da maternidade. A gente está aqui com um monte de convidadas que pensam de formas diferentes. Isso faz com que o assunto seja muito interessante. A gente também vai falar quando essa maternidade atravessa a sua carreira, a sua identidade, os seus relacionamentos, o que de fato é ser mulher também, né? Então a gente vai abordar todos esses assuntos hoje. E aí, para começar, eu vou pedir para as meninas se apresentando e falar, conforme for se apresentando, falar o que significa maternidade, né? O que é a maternidade para elas hoje. E aí eu vou começar com a Priscila, né, que é a minha parceira aí de podcast, e ela vai se apresentar aí para vocês. Oi, gente, meu nome é Priscila, né? Eu tenho 33 anos, sou mãe de 3 crianças, né? Já de uma pré-adolescente, a Ana Lúcia, ela tem 13 anos, quase com um pezinho nos 14, o Bernardo tem 7 e a Fernanda tem 6, né? Também sou estudante de psicologia do 6º semestre, parceira da Esté no Mesa Psi, e a maternidade, para mim, é uma realização de um sonho, né? Como a Esté falou aí no início, muito nova, a gente começa a idealizar essa maternidade, né? E eu idealizei, eu fui uma dessas mulheres que, desde muito nova, idealizou um casamento perfeito, a realização da maternidade, né? Só que não foi tudo perfeito assim, né? Eu sonhava ser mãe, passei pelo primeiro baque de uma gravidez não tão adolescente assim, né? Já engravidei da minha filha já com 19 anos, mas não foi assim uma gravidez planejada, né? E aí depois eu planejei o Bernardo, vem o Bernardo todo planejadinho, aquela coisa, né? Ana Lúcia já estava um pouquinho maior, eu pensando assim, vou sair do trabalho para cuidar do Bernardo, para poder curtir essa maternidade, porque eu não curti na vez da Ana Lúcia. E quando o Bernardo está com 6 meses, eu descubro que estou grávida de novo. E aí foi o desespero. E agora? Como que vai ser? Né? Como é que eu vou conseguir conciliar trabalho, uma casa com 3 crianças, né? Eu estava preparada para 2 estava tudo bem, mas 3, ainda mais com idades tão próximas, né? Foi assim um choque de realidade para mim, né? Eu gosto muito quando a Esté fala, né, que esse é um ambiente seguro, né, sem julgamentos, onde a gente vai acolher o que vocês forem falando, nos trazendo, e vamos tentar, né, responder as suas perguntas conforme a nossa realidade. A gente não pode também extrapolar muito uma coisa que a gente não vivenciou, né? Então, assim, nós vamos tentar trazer dentro da nossa área profissional, dentro da nossa área da psicologia, dentro dos nossos estudos individuais e das nossas próprias experiências. E é isso, né? Marina? Então, gente, boa noite, eu sou a Marina, sou estudante de psicologia do 7º semestre, né? Então, essa é a minha 2ª graduação concluída, né? Porque eu já fiz RH, comecei pedagogia, mas nunca finalizei, e vim para psicologia, que era um sonho também, né? Desde a adolescência ali, porém era muito caro naquela época, né? E eu fui pro RH porque era mais em conta, né? E
Aí surgiu, né? E surgiu ali nesse percurso o Marcos, né? Que é meu marido. E estamos aí há 14 anos. A gente casou conforme toda ali como toda menina deseja, né? A gente casou na igreja, então tudo certinho, né? A gente tem a diferença ali de idade, né? Não posso deixar de falar, porque isso influencia também, né? A gente vive ali, né, numa sociedade ali que a gente é julgado o tempo todo. Se engravida na idade certa, porque assim, eu engravidei com 21 anos, minha filha tem 12 anos, eu tenho 33 anos. Então ela tem 21, eu engravidei dela com 21, hoje eu tenho 33 e ela tem 12 anos, né? Então eu considero que foi uma gravidez, assim, não na adolescência, né? Porque eu já tinha 21 anos, já fazia graduação de RH. O meu marido, ele é concursado, né? Então, assim, a gente já tinha uma estrutura. Mas mesmo assim, a gente sofre aquele julgamento, né, gente? Não tem como. Ser mulher é sofrer julgamento. Independente se você constrói uma família, lógico, né? Que é um desafio. Mas não foi planejado também a gravidez, porque eu queria, ao finalizar o RH, queria fazer ali psicologia, né? Justamente emendar ali, né? Uma graduação na outra, mas eu tive que parar um tempinho, porque justamente veio esse julgamento dos próprios familiares mesmo. Você tem que cuidar da sua filha, você não pode deixar sua filha em creche, você não pode largar ela. Então veio toda assim uma pressão, né? Tanto que eu fiquei um tempinho só trabalhando mesmo, né? Porque como mulher e como criação, eu falo que a gente tem muito isso enraizado, né? A criação, ela contribui muito isso. Então, eu cresci com a minha avó sempre falando, você tem que ser o seu, pode ser um salário mínimo, mas você tem que ganhar o seu, você tem que ser independente, você não pode depender de homem. Então, eu nunca me dei o luxo de ficar em casa, né? Eu falo luxo porque quem pode também, eu gostaria muito de ficar com a minha filha. Mas eu sempre carrego essa culpa também de, eu deixei ela na creche. Teve o julgamento da família de ter deixado ela na creche, mas eu precisava trabalhar também porque eu não podia parar. Então, assim, de qualquer forma, a gente não está preparada. Eu falo que não tem um manual, né? A mãe, ela não tem um manual e a gente sempre tenta fazer o melhor. E hoje, eu acredito que eu ainda estou aprendendo muito, né? Muito, muito com a minha filha. Aprendi a ter mais responsabilidade. Eu sou uma pessoa mais madura. Acredito que hoje eu penso 3, 4 vezes antes de fazer qualquer coisa, porque tudo vai refletir nela, né? Então, junto com a Laura, junto ali com a gravidez, né? No nascimento dela, eu falo mesmo, nasceu uma nova Marina. E nasce, eu acredito que a mãe, ela nasce junto com o filho porque ela tem mais responsabilidade, né? Ela não é só você mais. Eu sempre falo isso para as meninas, né? Para Esté, para Marla, que eu sempre falo assim, gente, eu queria muito fazer um estágio, mas só que eu tenho uma filha, né? Tem alguém além de mim que eu preciso pensar, né? E eu não posso me dar o luxo de sair do meu serviço, que eu ganho mais, né? Lógico, para ganhar ali um salário mínimo, né? E assim, tem o seu sacrifício, né? A maternidade tem os seus sacrifícios. Mas também a gente não pode só dizer, é ótimo ser mãe. Sim, é maravilhoso ser mãe. Mas a gente não pode ali idealizar e colocar num potinho como aqueles comerciais de margarina, né? Sempre tem ali o sacrifício que a mãe tem. E eu falo que ser mãe é genuíno. É você dar amor sem receber nada em troca. Então, eu acredito que é isso. Sabia. Ai, gente, fiquei nervosa agora. Tá perfeito, tá? Fala o semestre que você tá. É isso. Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Beatriz. Eu tenho 24 anos e eu tô no 6º semestre de psicologia. E assim, pra mim, maternidade sempre foi muito pesado. Eu sempre vi como uma forma muito
muito pesada e imposta mesmo, né? Eu sou irmã mais velha, então dentro da minha criação eu criei meu irmão, para minha mãe exatamente poder trabalhar. Então, quem viu o crescimento dele, quem ajudou no desenvolvimento foi, assim, 90% eu, sabe? Então, eu acho que quando você, muito nova, pega uma responsabilidade dessa, assim, jogada em cima de você, eu acho que você muitas vezes não tem, obviamente, a maturidade, né, para assumir uma responsabilidade dessa, mas acaba que você pega um carinho, né, uma afeição de mãe mesmo, um carinho de mãe para filho, mesmo sendo irmão, porque é um bebê, né? Você vê crescer, você passa por tudo aquilo, divide as dores, as felicidades. E depois que eu comecei a me entender como pessoa, a separar mais isso, eu percebi que, assim, eu não queria mais ser mãe. Eu não me vi desde muito tempo, desde os meus 15 anos, assim, eu sempre bati muito no pé que eu não aceitava, exatamente por ver que era tão pesado, né? Assim, a gente vê muito cru de como é difícil às vezes quando tá doente, quando precisa de alguma coisa, sabe? Você tem que se desdobrar. Então, acaba que a gente pega esse lado cru da coisa, esse lado que não é tão bonitinho assim, sabe? E é óbvio que tem o lado lindo de ver uma criança se desenvolvendo, crescendo, aprendendo. Mas a gente também não pode, né, deixar o lado real do que acontece, né, que é difícil. Principalmente, eu acho que quando a mãe passa pelo puerpério, quando às vezes não tem uma base sólida, né, pessoas com quem contar. Então, assim, eu nunca, assim, após disso, eu nunca tive a vontade mesmo de ser. Hoje eu penso bastante que maternidade tem a ver com o desejo mesmo e o propósito de saber que você vai ter aquele serzinho ali por toda a sua vida, mesmo que ele cresça e que ele não faça mais parte, assim, que ele comece a ter a vida dele, né? E eu acho que é isso. E eu vou falar também o que é a maternidade pra mim, né? Que acabou que eu fiz a abertura e não disse, Não né? falou. Eu vou falar também, assim, às vezes pode ser meio chocante, mas não acredito que seja. Eu compartilho um pouco da mesma ideia da Bia, mas não cheguei a vivenciar as mesmas coisas que ela. Eu, Esther, nunca me senti materna. Nunca brinquei assim que, um dia eu vou ser mãe de algum filho, ou eu vou ter um marido. E assim, eu sempre falava muito pra minha mãe que eu achava que eu nunca ia namorar com ninguém, eu nunca ia casar com ninguém. Eu sempre tive muito isso na minha cabeça. Eu não vou me relacionar com ninguém, eu não quero. Eu nunca quis gerar um bebê, nunca me imaginei grávida de um bebê. E eu acho que é isso, eu nunca tive esse instinto que as pessoas falam, aquele instinto materno que um dia você vai, assim, não, nunca brilhou os meus olhos. Eu acho que tem muito a ver com aquela coisa de sempre observar, né, as outras pessoas, as dificuldades das outras pessoas. E aí o que eu compartilho um pouco da Bia é de ver como é sofrido, né? Tem toda a questão financeira por trás disso daí, né? Tem toda a questão financeira. E tem as dificuldades mesmo. Então eu acho que, às vezes quando as pessoas perguntam, você é mãe? Eu falo, não. Mas você quer ser, né? Eu falo, não. E aí o choque é tipo, como não? Esses dias na parada aconteceu essa semana agora. A pessoa falou, interessante. Eu disse, interessante por quê, né? E ainda é um tabu essa questão de, não quero ser mãe. E aí sempre tem aquela desculpa do tipo, mas é porque você não encontrou o cara certo. Mas é porque você ainda não é casada. Mas é porque você foi criada por mãe solteira, né? Já cheguei a ouvir isso também. Nossa. Mas é por causa disso e disso. Então nunca é porque eu não quero. É sempre porque eu tenho um trauma, é sempre porque eu não tenho um homem, é sempre por alguma coisa. Então minha mãe que não me deixa mentir. Então minha relação com a maternidade, gente, eu não odeio crianças, tá? Pelo amor de Deus.
Eu tenho sobrinhos, tá? Sou uma das tias preferidas aí dos meus sobrinhos. Não odeio crianças. É só que eu acho que, como a Bia falou, a maternidade, ela demanda muito da gente. E eu não me sinto pronta, não me sinto preparada. E não é um desejo que eu tenha assim, não. E aí, ó, minha irmã tá dizendo, não mesmo, quando eu falei, não me sinto materna, ela não mesmo. Aí embaixo ela falando super tia, me defendendo, viu? Minha irmã tá aí de prova que eu não odeio crianças, eu amo as crianças. Se vocês também, gente, tiverem aí alguma dúvida, manda aqui nos comentários também, que a gente vai falando com as meninas, né? A gente também tem umas dúvidas aqui do Instagram, e aí vocês vão mandando as perguntas, eu vou fazendo para as meninas. Inclusive, tô vendo que tá entrando mais gente. Vai seguir a Bia e a Priscila aí no perfil oficial delas, tá? Para elas conseguirem aparecer aqui na câmera também. Então, sigam aí a Priscila e a Bia para elas ligarem a câmera delas, porque a gente precisa de um número mínimo aí, tá? E aí, depois de ter avisado que eu não odeio crianças, né? A gente vai começar aí com a pergunta. E eu acho que essa pergunta aí vai para Priscila e para Marina, né? Que são as duas mamães aqui. Que é uma das perguntas que surgiu lá no nosso Instagram. Que é como conciliar a maternidade com a carreira de vocês e com a vida acadêmica. Porque assim, gente, para mim que não tem um filho, moro só, é um terror trabalhar e fazer faculdade, chegar em casa, né? É muito difícil, é muito cansativo. E eu quero saber de vocês, como é que vocês conciliam essas três coisas? Começar, Pri? Pode falar. Uhum. Tá. No meu caso, né, gente, como eu falei, eu parei um pouquinho, né? Deixei um pouquinho a minha vida ali acadêmica, querendo ou não, eu falei, tem um sacrifício na maternidade, né? Não vamos idealizar a maternidade, porque tem um sacrifício. Então, a gente para, assim, a nossa vida profissional um pouco. Eu parei a minha, fiz RH ali, engravidei, parei, né? Concluí o RH com ela grávida, estava indo para a faculdade, né? Com buchão, assim, fiz, nossa, foi muito sacrifício, vomitava, e pegava ônibus pra ir trabalhar no outro dia, 5h30 da manhã, eu trabalhava no Núcleo Bandeirante, então, assim, aí eu via que ali, né, um ser que dependia de mim, né, lógico que eu tinha ali um suporte, né, se não tiver um suporte, eu acho que a gente não dá conta, né, vem todo ali, a gente vê aí as mulheres, né, que não tem suporte, tem um caso aí da Mariana, né, que viralizou, então aí vocês já tiram, né, como é, né, porque tem várias mães aí, tem várias brasileiras que passam por isso, ainda mais hoje que as donas de casa, a maioria são mulheres, né? Elas são donas de casa, né? Não tem um parceiro ali. E muitas que tem um parceiro ali só pra estar ali mesmo, né? Pra agregar mesmo, não é. Então, infelizmente, ainda é a realidade, né? De várias famílias hoje. Então, eu gravidei, parei um pouquinho ali, né? A questão também de dar mais atenção, ficar um pouquinho mais com ela. Então, tive um suporte, né? Suporte da avó dela, suporte da minha mãe, o meu marido também, né? Então, ele tem flexibilidade, né? E aí, depois eu falei, não, preciso fazer ali a faculdade, preciso melhorar, até pela questão, né, salarial, preciso melhorar para dar qualidade de vida para ela também, né? E aí, ela já grandinha, eu comecei a faculdade, ela já tinha 9 anos, né, a psicologia, então ela já tinha 9 anos, já era grandinha, então ela não precisava de tanto suporte, né, então querendo ou não, a gente para um pouquinho a vida quando eles são muito pequenininhos, porque depende muito da mãe, do pai, né, e para depois iniciar ali a faculdade de psicologia, que era um sonho também, né? E administrar essa carreira hoje é mais tranquilo, porque, como eu falei, ela já vai fazer 13 anos, né? Já é uma adolescente, precisa de um suporte? Precisa, né? Como toda adolescente, principalmente agora, né? Que os hormônios tá aí, a flor da pele. Mas
Mas ela já é mais grandinha, né? Então ela já consegue fazer as coisas dela. É mais questão de direcionar mesmo, né? De ligar, de perguntar. O pai também tem essa flexibilidade, né? De a tia. Então, assim, eu tenho uma rede ali de apoio, né? Então, acredito que não é a realidade de muitas mães por aí. Mas eu me cobro muito pela questão de não ter esse tempo de qualidade com ela, porque querendo ou não, eu saio para trabalhar às 7 e volto às vezes 9h30, né, 10 horas da noite. Então a gente se vê ali à noite ou no período da manhã, né, um pouquinho. Então a gente que é mãe, a gente se cobra esse tempo de qualidade, né? E é como parece que não sobrecarrega a gente, mas sobrecarrega porque vem o peso ali da consciência. Será que eu estou sendo uma boa mãe, né? Será que eu não estou deixando ali, né, de fazer algo? A gente sempre se cobra, né? Então, uma cobrança que eu acredito que a gente leva, mas é como eu falo, né? A gente não tem o manual, né? Se a gente tivesse um manual, seria lindo, né? Mas eu sempre procuro ter tempo de qualidade com ela, né? E sempre estar ali com ela conversando, né? Mostrando para ela sobre a realidade ali da vida. Sempre falo para ela que a verdade, né? Sempre contar ali a verdade. Mas eu acredito que a adolescência também é um desafio, né? Que é um momento ali que realmente o adolescente está ali com os hormônios, os amiguinhos são melhores do que os pais. Então, é um momento desafiador, né? Estou nesse momento aí, gente. Aí eu passo para a Pri agora. Olha, na minha situação é um pouco diferente das outras casas, né? Porque são 3 crianças, e assim, eu tenho a minha mais velha do meu primeiro casamento. No meu primeiro casamento, era só eu e o meu marido que dava conta de tudo, né? Eu sempre trabalhei, não cheguei a pausar no trabalho para poder cuidar da maternidade. Só que aí era uma vontade minha de voltar a estudar e eu tinha um pouco de dificuldade de conciliar isso com o meu marido, meu ex-marido no caso. Né? Quando eu caso de novo com o Marcelo, com o Marcelo eu consegui construir com ele uma estrutura de que ele é o meu 100% apoio. Então, a gente consegue se organizar de uma forma que ele consegue me ajudar e sempre que eu preciso, né? Ele tá ali, a gente se ajuda, faz comida. Na minha casa não tem isso de, não, você, só eu não. É todo mundo junto. Hoje não tô a fim de fazer comida, você vai cozinhar, ou bota a roupa para lavar, porque senão não dá conta mesmo. Se não tiver uma rede de apoio, não dá conta. Né? Teve um momento que eu quis parar de trabalhar quando o Bernardo nasceu, porque, como eu falei, eu planejei o Bernardo, então eu queria vivenciar isso, e eu cheguei até pedir para que eu fosse desligada do meu trabalho, né? Na época eu trabalhava na SEB, e foi bem no período onde a SEB estava passando por aquela venda, então muita gente ia ser desligada, e eu chego no meu chefe e falo assim, me manda nesse bolo aí que eu quero receber os meus direitos e vou ficar um tempo em casa com o meu filho. Só que quando vem a Fernanda, aí já foge da minha realidade, porque assim, não tem como eu ficar em casa com 2 crianças, que a despesa vai ficar muito alta e só meu marido sozinho não daria conta, né? Então aí eu aborto a missão e continuo trabalhando aí para conseguir conciliar. E aí me vem mais uma questão. Ana Lúcia, a mais velha, ela entra na puberdade precoce. Ela entra na puberdade com 9 anos. E para mim foi bem pesado. Porque ela estava passando por tudo aqueles hormônios, né? E ela só tinha 9 anos, e ela já se achava muito adulta, e eu tendo que trabalhar. Aí eu já não estava mais na SEB, já estava trabalhando no banco, né? E aí era de 8 às 18, aquela coisa, e eu, meu Deus do céu, minha filha vai ficar em casa sozinha, aí começa, né? Os hormônios, quero namorar, aquela coisa, assim, vou ter que parar para poder ficar com ela. Só que eu fiz muito o que a Marina falou, né? O diálogo. Conversando com ela, explicando a situação, mostrando as coisas, a realidade para ela, de como que ela estava passando por um momento, mas que não era uma fase que pertencia a ela, né? Não, ela só tinha 9 anos, ela é uma criança.
ainda não era adolescente, que nem ela estava achando, não, já sou adolescente, né? E aí a gente conseguiu passar por essa fase juntas. E aí eu decido voltar para a faculdade, né? E aí, para entrar na faculdade de novo, eu tive que falar com meu marido, olha, vou voltar para a faculdade e vamos precisar conciliar isso. E aí eu saio do banco, porque aí o 8 entra 8 e sai às 18, para mim já não atendia por causa das crianças pequenas, né? E aí eu opto pelo estágio, né? Eu faço estágio lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, aí eu faço meio período de estágio para conseguir conciliar os cuidados com as crianças. Então, é uma correria, uma loucura, né? Que você vai falando assim as coisas, a pessoa fala assim, meu Deus, como dá conta de tudo isso? Né? Você acorda cedo, 5 da manhã já tá de pé, arruma os meninos para ir para a escola, os meninos saem, aí é o pai preparando o lanche enquanto eu tô arrumando eles para ir para a escola, a van chega, leva, eu já subo, já tomo um café, e aí sai para trabalhar. E quando eu volto, tem que fazer o almoço e já janta para eles, porque eu vou para a faculdade, já tenho que deixar a janta pronta. A correria. E é muito corrido, né? E sem uma rede de apoio não tem como. Então, assim, eu conto com o meu marido, posso dizer assim, 75% do tempo é com ele que eu tenho que contar, né? Hoje, vai ter uma reunião, não posso ir, você vai. Não posso faltar no trabalho hoje, então ele falta. E aí a gente vai se conciliando para conseguir ficar. Quando não tem opção nenhuma, aí a gente conta, né, com meus pais, né, com uma tia, mas normalmente somos somente nós dois para poder conseguir conciliar tudo, né? Eu fico impressionada aí com vocês, viu, gente? Né? E aí, só pedindo de novo para vocês, né, seguir as meninas aí no perfil delas, para elas aparecerem também. Se vocês também tiverem alguma pergunta ao longo da conversa, pode mandar aqui nos comentários que a gente está acompanhando os comentários também. Eu achei muito interessante essa questão que a Marina trouxe, do tipo da mulher, né? Como ela sempre é muito julgada e dessa culpa do tipo, mas se eu fico em casa eu também eu não estudo, mas se eu estudo eu me sinto mal porque eu tô deixando a minha filha. E aí, trazendo um pouco para Bia agora, Bia, você sofre alguma pressão para ser mãe? Se sim, como é que você lida com isso? Ou para você é tudo muito tranquilo, sua família aceita ok? Como é que é essa vivência da sua escolha aí de não querer ser mãe? Antigamente, eu acho que, assim, porque desde a adolescência, né, praticamente, eu sempre batia na tecla quando tinha o churrasco de domingo e todo mundo falava, daqui a um tempo vai casar, vai ter filhos, e eu sempre fui muito rebelde. Então eu sempre batia na tecla que eu não queria casar, que eu não queria ter filhos, que aquilo não, assim, desde os meus 14, 15 anos. Então, eu sempre tive essa mentalidade de não querer, sabe? E eu acho que com o tempo eu fui amadurecendo essa ideia, eu fui entendendo mais também quem eu sou dentro disso, né? Porque acho que quando você é imposto uma coisa, acaba que você não quer ela de jeito nenhum, sabe? E fica muito difícil para você entender o que você quer quando você quer e não quando as pessoas querem que você queira. Ficou confuso, mas é isso, sabe? Tá tranquilo, assim, as pessoas à sua volta aceitam super, ficam um pouquinho meio chocadas, assim, ou é tudo bem? Então, hoje em dia, não me perguntam mais, assim, a minha família, eles super tranquilos, super de boas, eles não perguntam, não questionam. Hoje em dia eu não sei se eu teria, eu acho que eu não gestaria, tenho um pouquinho de medo e um pouquinho de aflição também. Mas talvez eu sempre pensei em adotar. Eu acho que isso foi uma coisa que sempre eu tive muito forte. Então, eu sempre comentava, então acaba que as pessoas não comentam tanto, não estranham mais, né? No meu caso, né, também, eu lido, acho que é bem tranquilo. Quando eu falei a primeira vez, assim, não quero ser mãe, eu acho que no primeiro momento é um choque, porque, assim, eu vim de uma família, né, que
a minha mãe teve filho muito nova, minha irmã também teve filho muito novas. Tenho primas, né, que têm filhos novos, e aí parentes e primos de segundo, terceiro grau também tiveram filhos novos. Então fica parecendo que é o que é esperado, né? Então logo você vai ter um filho, então antes dos 30 você vai ter um filho. Então no primeiro momento, mas assim, gente, foi um momento muito ligeiro, tá? O primeiro momento foi um choque, tipo, ai, como não? Tipo assim, você tá doida? E aí depois falou assim, ah não, mas eu acho que você tá certa, realmente. Aí já vem aquelas vezes, ah, o mundo tá muito perdido mesmo, certo é você, que é muito perigoso criar filhos nos dias de hoje. Então, hoje em dia, assim, minha família que eu falo mais a minha irmã e a minha mãe, né, que estão sempre comigo, são as pessoas que eu converso todo dia e são as pessoas mais importantes, assim, né? Então, a opinião que eu levo em consideração é sempre a opinião das duas mesmo. Então, para elas é muito tranquilo, assim, não sofro. Eu acho que o que eu sofro, assim, é mais das pessoas em volta, né? Por exemplo, no trabalho eu falo, já falei que, não quero ser mãe, é sempre um choque, e é sempre instigando e perguntando do porquê não. Na faculdade, algumas pessoas também, né, já me ficaram me questionando, tipo, por que não? Então, eu acho que, por isso que eu falei no começo, que ainda é um tabu ainda, você não querer gerar um bebê, você não querer ser mãe. É como se fosse horroroso demais, é como se você fosse uma mulher ruim demais, né? E a gente já entra nessa questão que a gente teve, inclusive, uma fala no Big Brother, né? De uma participante falando para outra que ela não sabia, acho que vou lembrar certinho a palavra que, tipo assim, que ela era uma pessoa ruim, que nem filha ela tinha tido. Então, assim, ela nunca teve o prazer de ter um bebê sendo alimentado por ela. Então, a gente já entra nessas questões de, em 2026, ainda é absurdo demais você não querer ter um bebê. E aí é interessante ver que você falou que você pensa em adoção. E é interessante também como a sociedade vê a adoção como não filhos, né? Então, se você adota, não, mas não é seu filho, por que você não tem um filho seu? E já entra nessa questão. A Juliana já falou, vocês têm alguma pergunta? A Juliana falou assim, sempre diziam que com a idade eu mudaria de ideia. Pois bem, estou aqui com 36 anos e sem arrependimento. Arrasou, amiga. Arrasou, Juliana. Tá vendo? Tá vendo? Eu acho também que hoje tem muito mais acesso às informações, né? Tipo assim, não tem mais a romantização da maternidade, como a Marina falou e a Priscila também falou. Quão difícil é você largar o seu filho em casa e trabalhar e buscar emprego e se deixar na creche. Gente, será que vão cuidar bem do meu filho? Meu Deus, será que ele vai ser maltratado na creche? A gente não sabe, né? Então hoje a gente tem muito mais aí acesso à informação. E obrigada pelo comentário, Juliana. Se tiver aí também alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente. É importante reforçar, Esté, a questão a gente sofre o próprio preconceito, a pressão dentro da família. Porque é aquilo, se você sai para trabalhar, você é uma péssima mãe, porque você está deixando na creche para outras pessoas trabalhar. Se você não trabalha, você, desculpa o termo da palavra, você é vagabunda, porque assim, como é que pode? Fica o dia todo em casa, não faz nada, até porque você sabe que mulher se ficar o dia todo em casa, tem uma coisa para fazer, né? Porque ela é tudo, menos isso. Então, assim, de qualquer forma, a gente tem sim a pressão e o preconceito tanto da sociedade quanto da família. E é aquilo que a Priscila falou: se você não tiver um parceiro que está ali do seu lado, você acaba caindo, eu falo na armadilha, ó. Você acaba caindo ali, você olha pro lado, né, e cai ali na lábia de terceiros. Por quê? Porque você pega aquela fala para você, mas não é eles que estão na nossa pele, eles não estão ali no nosso dia a dia. E cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua trajetória. Eu não sou a mesma mãe que a Priscila não é a mesma mãe que a mãe dela foi, então cada um tem sua trajetória, cada um tem a sua forma de ser mãe, e é isso que faz, né, ali ser tão genuíno, né, ser mãe.
Então, a gente tem que deixar muito isso e a questão de escolha tem que vir de você mesmo e falar assim, cara, é isso que eu quero e eu vou fazer acontecer e não olhar para o lado, sabe? Seguir ali a sua trajetória. Eu acho isso bastante importante. Eu falo sempre no processo, é você acreditar no processo, né, da sua história e fazer sempre o melhor. Às vezes o nosso melhor não vai ser bom ali, né, para quem tá olhando, mas o que importa é ali, é o seu filho, né? É a sua família que você está constituindo, né? Então, é essa estrutura da sua família quem vai construir é você, né? Independente de terceiros ali, sabe? Então, eu gosto de reforçar que essa pressão, ela vem da própria família mesmo, né? Não vem assim de terceiros. Terceiros vão olhar com olhar de julgamento, e se você der espaço, é aquilo que eu falo, não olhar para os lados, se você der espaço, mas a família, ela tem esse poder, né? Eu falo que esse poder porque está muito enraizada a questão do amor, né? Amor familiar, e a sociedade desenha muito isso, né? Que a família que a gente veio ali, ela influencia, mas eu acredito que a família eu falo isso por experiência, a família que você está constituindo é você que vai fazer ela, é o seu processo. Então, não olhar para os lados, lógico que a gente sempre tem ali alguém na família que torce por você, né? Como a Esté falou, minha mãe, minha irmã. Eu também tenho pessoas na minha família que torcem por mim, né? Assim como minha mãe, né? Meus irmãos. Mas é eles, os restantes é só para palpitar e pressionar, sabe? Então a gente tem que estar bem atento para isso também. E a gente tem um comentário aqui da... Ah, você vai falar, Pri? Sim. É interessante isso que a Marina trouxe, porque nos traz um pouco de reflexão do que é a maternidade, né? E na psicologia, o maternar, ele não está 100% ligado ao gerar. Eu posso maternar sem precisar gerar. Sim. O maternar está no cuidado, do cuidar do outro. Então, quando eu escolho cuidar de um amigo meu, de cuidar da minha família, de cuidar de mim, eu estou, de certa forma, maternando, né? Sendo uma pessoa materna, não só comigo, que quando eu me descubro, eu vou ser uma pessoa melhor para todos aqueles que estão ao meu redor, independente da opinião deles. Então, assim, eu sou uma pessoa feliz, eu sou livre dessa forma, é uma escolha que eu fiz não querer, porque eu não me sinto preparada para isso, eu não me sinto pronta, não quero, não é algo que eu queira, né, vivenciar a maternidade, mas não significa que eu, no meu individual, não materne, não cuide de um amigo, não cuide da minha mãe, não cuide da minha família, não cuide, né, da minha profissão, não cuide de mim, muito pelo contrário, eu estou maternando, mas não de uma forma de ter que gerar um filho meu ali para poder cuidar, né? É interessante quando a Bia fala que ela pensa em adotar. Olha que lindo, eu penso em adotar. Tem uma coisa mais bonita do que você cuidar de algo que você não gerou, de algo que não veio de você, porque o filho sempre vai ser da mãe. Você sempre vai amar o seu filho, não importa. Mas a partir do momento que você escolhe amar uma criança que você adota, que você escolhe amar o seu marido, o seu companheiro, né, as suas vivências ali, é outra escolha, porque você escolheu estar vivendo esse espaço, né? Então, são escolhas que você faz de maternar, diferente do que é do comum, né? Porque as pessoas, quando falam assim, maternidade, você só associa maternidade a quem gestou. Mas não é isso. Você não precisa gestar para você estar maternando de certa forma. Era isso. Gente, só ler o comentário aqui da Amanda, né? Que meio que parecido com o da Priscila, que a Amanda disse que o sonho dela sempre foi ser mãe, que ela tinha até o nome da filha dela. E ela disse que tanto é que quando casou, deixou bem claro pro marido que se fosse menina, ela que escolheria o nome, e bem parecido com a Pri, né? Sempre idealizou um filho, idealizou um casamento, né? E a Amanda, minha irmã, viu excelente mãe, inclusive. Nasceu pra ser mãe mesmo. Excelente mãe. Eu, ouvindo o relato da Bia, eu lembrei que tem um livro que se chama Não Começou com Você. Esse livro é muito interessante, que ele traz os traumas familiares.
como que, desde lá do útero, todos os traumas que a gente vivencia, ele influencia na nossa vida e às vezes a gente nem sabe por que tá passando por aquilo, mas é algo que você viveu na sua experiência ali dentro do útero ainda da sua mãe. Então é interessante saber que toda essa vivência, né, do corpo feminino, toda essa experiência do gestar, toda essa experiência da primeira infância, de como que é o seu lar, tudo isso implica no seu crescimento na vida adulta, né? Ele conta aqui os fatos, né, pessoais, né? O próprio autor, ele vem trazendo sua própria história, suas próprias vivências, e trazendo o próprio relato de como que era a vivência dele com a mãe dele, e como que isso prejudicou as relações dele no decorrer da vida, e ele só veio descobrir isso quando ele chegou na fase adulta, que foi fazer a terapia, que começou a destrinchar e descobriu que eram as coisas que ele passava na primeira infância. Sim, mas influencia muito, né? Inclusive, a gente teve uma aula terça-feira sobre isso, né? Sobre como o temperamento, que é uma das características que compõem a personalidade do ser humano, e esse temperamento, ele é muito influenciado por coisas que acontecem na gestação. E aí, só para confirmar o que a Pri falou. Então, assim, a gente já, quando tá na barriga da mãe da gente, já sofre interferências disso tudo. E a primeira infância, ela dita muito a questão da personalidade, das interações sociais, porque quando a gente é muito criança, né, isso aí é a psicologia que tá falando, quando a gente é muito criança, as crianças imitam muito os adultos. Então, quando você vê uma criança falando uma coisa bem horrorosa, você fala, de onde ela tirou isso? Algum adulto perto dela pronunciou isso, porque criança, ela repete, né? Então, vai se repetindo esses padrões e vai se criando a personalidade justamente na primeira infância mesmo. Isso mesmo. E aí, né, voltando aí para a questão de maternar também, as meninas, né, na primeira infância, sempre ganham aí bonecas, ganham carrinhos de bebês, né? E isso faz com que a gente pense que é uma coisa natural mesmo, né? Você casar e você ter seu filho, sua casa, e brincar de casinha, e brincar de cozinha. Então, nesse próprio brincar, a gente vai criando essa construção social de que, sim, esse é o papel da mulher na sociedade, né? Sim. Nossa, eu tive uma conversa, inclusive, sobre isso, quando, assim, esses dias, né? Eu acho que ser mulher anda muito ligado com a sexualidade, né? Do que é ser uma mulher, sobre o prazer feminino, sobre todas essas questões, né? Que envolvem a liberdade, da escolha, do querer. E é muito, assim, engraçado quando a gente vai falar sobre... Nossa, esse ponto maravilhoso, Esther. Amo esse ponto. De que desde pequena a gente vai consumindo e de forma, assim, às vezes pelos pais, né? Induzindo, comprando brinquedos, né? Fazendo aquela separação do que é feminino, do que é brinquedo de menina, de menino. Seja vendo filmes também, onde sempre tem a princesa, que sempre vai casar com o príncipe. E, assim, particularmente falando disso, o quão difícil é você perceber ou aceitar quem você é no meio de tudo isso quando isso não te representa, sabe? Eu tive muita dificuldade com a minha sexualidade por conta disso, de sempre ter idealizado algo que nunca fez sentido pra mim, mas sempre todo mundo quis, então por que eu não vou querer também, né? E é muito difícil quando você se depara com esse tipo de coisa, porque é uma cobrança de ter que ser o que você não é, né? E é uma longa descoberta, um longo processo de descoberta mesmo, de ter que abandonar tudo aquilo que você achava que queria para descobrir o que você quer de verdade. E nisso é um longo processo, sabe? Muito. Inclusive, falando disso sobre
pegando o gancho aí das princesas, a Diva Zanello, que não podia ficar de fora, fala muito isso no livro dela, sobre essa questão das princesas, né? De como a Ariel escolhe perder a voz dela para ganhar as pernas e encontrar o príncipe. Então, logo você entende que a mulher não pode tem que ficar mais silenciosa para conseguir ter um príncipe. Tem a Bela, que aí muda, né? Que se olha para aquela fera e aí com todo aquele poder do cuidado, do amor, ele se torna um príncipe, né? Tem aquela questão do beijo lá, do amor verdadeiro. E nunca ao contrário, né? Você não vê um homem lindíssimo lá, procurando, né, a fera mulher, e aí com o poder do amor dele, ela vira uma linda princesa. Então, até nesses desenhos das princesas, a gente é ensinado que a gente consegue mudar o homem. Se a gente batalhar demais, a gente vai conseguir. Que o certo é a relação entre mulher e homem mesmo. E aí, né, a gente tem que ser calada, a gente tem que se esforçar para mudar esse homem. E aí isso vai entrando na nossa cabeça como se fosse uma verdade absoluta. O que faz com que atrapalhe justamente a descoberta que foi seu caso, né? Eu tipo, tá, mas eu não me encaixo aqui, então eu sou o quê? Errada demais? Onde é que eu me encaixo aqui, né, nesse meio todo? Sim, eu acho muito... o processo, né, de descoberta, eu acho que ele é muito interessante, é muito amplo, né, quando a gente vai se descobrindo assim ao longo da vida. E eu acho que ele começa exatamente quando a gente questiona do porquê que a gente tá fazendo aquilo que a gente tá fazendo, sabe? Ok, eu quero ser mãe, mas eu quero mesmo? Em que momento eu decidi querer isso? Será que isso realmente é uma vontade minha? Ou será que lá atrás aquilo foi plantado ali um pouquinho em mim? Então eu acho que quando a gente escolhe mesmo, a gente... Claro, vai ser difícil, né? Acho que nenhuma escolha ela é 100% fácil ou perfeita, mas quando a gente escolhe, a gente fica mais leve de saber que foi uma escolha nossa, de que aquilo ali é uma decisão que a gente vai tomar e que a gente escolhe, né, por tudo que vier, né, pelas consequências que tiver. A gente abraça o que for, porque é uma escolha nossa. Então a gente assume o papel das consequências que forem surgindo. É isso. E você também tá bem com você mesma, né? Você não tá fazendo alguma coisa que... Eu também cheguei a me questionar, né? Terminei uma relação e aí eu falei, gente, mas será que eu sou assim mesmo? A gente precisa se colocar nesse lugar, né? Mas será? Será que é isso que eu quero? Será que é, né? A gente vai se questionando e é tão bom quando você tem certeza do tipo de... Ó, Marla comentou. E é tão bom como quando você tem certeza de quem você é, das escolhas que você tá tomando é por você e nem pra agradar ninguém. A Marla falou aqui, ó. Nós mulheres não temos uma vida linear. Sempre muitas montanhas para atravessarmos. Ah, obrigada, parabéns. Essa questão da escolha, minha família jura que eu decidi não ser mãe por traumas que vivi no... Ah, não! Já pulei, tô doida. Marla falou outra coisa, eu já tô pulando pra Juliana. Marla, obrigada pelas palavras, viu? Ela falou palavras sábias e reais. Obrigada. E a Juliana que comentou, né, anteriormente, falando que já tá com 36, não se arrepende de jeito nenhum de não ter filho. Ela falou que essa questão da escolha, a família dela jura que ela decidiu não ser mãe por causa de traumas que ela viveu. Mas acho que ela vai falar mais coisas, que ela botou um maisinho. Mas é muito isso que eu falei no começo, né? Quando eu falo não quero ser mãe, é porque você é filha de mãe solteira? É porque você não tem um marido? É porque você não tem um namorado? Não quer, porque não, gente? Eu não quero. Inclusive, eu assisti um podcast nessa semana, me preparando, e a moça falou, né, que ela não quer ser mãe, ela casou, já deixou o marido dela ciente, e os sogros dela, o sogro é obstetra, e a sogra lá é ginecologista. E aí o sogro que colocou o DIU nela. E assim, todo mundo aceita super, sabe? Essa não é uma questão pra eles, né? Tá tudo certo. Ó, a Juliana falou que lutou muito até eles passarem a respeitar. Porque aceitar não aceitam até hoje. Você falou uma coisa, Esté, que é muito interessante porque
eu particularmente, né, eu vejo que toda escolha que a gente vai tomar, né, sendo mulher, independente do que você for decidir, sempre, além de ser criticado, elas nunca vão ser validadas. Então, por exemplo, você escolhe ser mãe. Ah, mas é difícil, não sei o que. Ah, mas ela deve ter escolhido por isso, ou talvez seja porque, sabe? Então, assim, você escolheu um parceiro. Ah, mas essa pessoa não sei o que. Ou então, eu escolhi não ser mãe. Ah, mas você vai mudar de ideia. Ou, mas com o tempo. Então, assim, nunca é validada a sua escolha, né? Ela sempre deve ter um porquê, ou talvez seja um trauma, outra. Sabe, nunca é só um escolhi ponto. As pessoas sempre tentam justificar. É quase como se a gente não tivesse voz, né, suficiente para fazer com que as pessoas entendessem que a gente também tem as nossas decisões, também tem, sem precisar se explicar, né? É bem complicado. Ixi, peraí, gente. Tá Acho que eu tenho que acontecendo. botar uma peça aqui que foi. Mandou conectar uma peça aqui de quebra-cabeça. Acho que eu fiquei sem mexer na tela, né? Conectei. E tem uma outra pergunta aqui que é interessante, bom até para a Bia também entender. É o que ninguém conta sobre a maternidade. O que ninguém conta aí, a gente quer saber. Seja para fazer a gente mudar de ideia, pra gente não mudar. Conta aí. E aí, quem quer começar? As mamães. Pode ir, Pri. Vou deixar Posso. você ir. Gente, o que ninguém conta sobre a maternidade é que a maternidade é individual, entendeu? Cada um vai ter a sua experiência, cada filho vai trazer uma experiência, cada relação que você vai construir vai ser uma experiência. Então, assim, como a Marina comentou lá no nosso começo, que eu não vou ser uma mãe igual a Marina, e a Marina não vai ser uma mãe igual eu, porque cada uma tem uma experiência, cada casa tem a sua vivência, né? Cada família tem os seus acordos ali, né? Seu parceiro, você faz um acordo, como que você vai criar seu filho, como você vai querer vivenciar essa maternidade, né? Óbvio, para algumas pessoas é muito mais pesado, né? Mas a gente tenta o tempo todo se apegar no leve, né? No leve, que é chegar em casa, ter os seus filhos bem, saudáveis, né? Com saúde, alimentados. E a única coisa que a gente vai ter em comum vai ser isso, que a gente luta todos os dias para que os nossos filhos cresçam felizes, saudáveis e nos dê um pouco mais de paz, né? Que dizem que essa paz não vai chegar, que cada fase é mais difícil que a outra, né? Que é pra vida toda, entendeu? Não chega, sabe por quê, gente? Esse ano eu faço 30 anos e eu ainda, mãe, me ajuda! Então, assim, vocês não têm paz nunca. Não vai ter paz nunca, né? Eu também faço até hoje isso com a minha mãe. Então, assim, o que ninguém te conta é só isso, que a maternidade é única para cada um. Assim, na minha percepção, cada um vai ter a sua própria experiência, né? Quem quer vivenciar isso, né, vai vivenciar um dia de cada vez, né? A gente se desespera, eita, atrás de vixe, mas no final dá certo, a gente sobrevive. Ai, gente, eu falei, né, sobre a questão do processo, então é muito isso. A maternidade, ela é individual, ela é um processo, então todo processo, ela tem ali sua barreira, suas dificuldades, mas é isso que a Priscila falou também, no final vale a pena, sabe? Quando você olha ali para trás, até teve uma vez quando eu fui assistir uma apresentação dela e assim, ver que ela olha os detalhes, sabe? É tão importante porque na correria do dia a dia a gente fala, cara, eu não tô dando o meu máximo, não tô dando o meu melhor. Será que eu tô sendo uma boa mãe? Porque tem muito esse reflexo da sua infância, né? Você falava assim, ai, quando eu crescer eu não quero isso, eu não quero ser assim. Porque querendo ou não, a gente tem coisas que a gente não gostava na nossa infância, né, gente? Não vamos mas tem coisas na nossa infância que a gente falava assim, ai, se eu tiver um filho, eu não vou querer ser assim.
eu vou ser assim, né? Então, assim, a gente se cobra isso, né? E eu falo muito sobre a questão da ausência, né? Minha mãe também tinha essa questão da ausência, mas eu entendo que ela também tinha que trabalhar, né? Tinha as coisas dela pra fazer. E aí eu tenho muito essa questão do julgamento da ausência, sabe, com ela. E aí, quando eu me peguei ali vendo ela se apresentando, falando da importância, né, que eu mostro ali pra ela no dia a dia que o trabalho, né, o trabalho, a mulher trabalhar, a mulher ser guerreira ali, eu falei, cara, que legal, né, eu ali me culpando, mas ela olhando o lado bom de toda essa minha culpa, né. Então é extraordinário, né? Eu acho que eu acredito que, como eu falei, né? Nenhuma mãe tem um manual, mas é sempre a gente tentar ali, né? Dar o nosso melhor e ver nossos filhos crescendo, né? Com saúde. Eu sempre falo pra Laura, é, você tem uma fã número um. Só vai ter uma pessoa nesse mundo que vai querer que você seja melhor do que, né, do que eu ali. Eu vou querer sempre que você seja melhor. Então, assim, fulano, não sei o que. Eu falei, não me importo com fulano, eu quero que você seja melhor, né? Eu sempre falo pra ela. Que ela fala, mas fulano ali tirou não sei quanto na prova. Eu falo, Laura, não importa, eu quero você tem que ser a melhor. Então, assim, essa questão pra ela, eu falo que ela tem que ser melhor. E ela leva muito essa questão a sério, né? E eu acho isso interessante, porque isso é o que me motiva, sabe? Ela um dia desse conversando. Eu peguei ela conversando com a coleguinha dela, né? Ela falando assim, mas fulano lá na sala, né? Não presta atenção na aula, né, Ana? Acho que era Ana Luísa o nome da menina. Não presta atenção na aula. Os pais pagam caro na escola e eles não estudam. E eu fiquei olhando assim pra ela, porque eu sempre falo pras meninas, ela é muito estudiosa, né? Eu falo pras meninas, ela é muito estudiosa. E isso vale a pena, sabe? Todo o meu sacrifício, o tempo que eu fico longe dela, porque eu sei que ela reconhece, sabe? Então, cada maternidade é única e o que eu posso falar pra vocês, que é o que ninguém te conta, é que vocês vão se descobrir, vai se descobrindo ali no processo, né? Então, no processo, vocês vão se descobrindo ali como mãe mesmo, né? Amanda respondeu a nossa pergunta também, do que ninguém conta sobre a maternidade. Ela diz que filha mesmo não quer ninguém, só quer a mãe, que não tem privacidade nem pra ir ao banheiro, que o povo que romantiza grávida esperto dela, ela já fala logo que tem a parte boa, mas tem a parte dureza também. E tem E a essa nossa questão, cobrança. e essa Acabou questão a do privacidade de banheiro, vocês, né? você não tem privacidade mesmo, nem quando elas crescem, porque a Ana Lúcia tá com 13 anos e ela ainda vai pra porta do banheiro pra conversar comigo. Eu falo, meu Deus do céu, você espera eu entrar no banheiro pra você vir conversar comigo, cara. É incrível. Gente, vai ser mal de filho. Porque quando minha mãe tá me visitando, eu não sei de te dar uma coisa. Eu quero conversar. Na hora que ela vai Gente, o gosto é diferente, é um sabor. diferente. A gente gosta de conversar. Ai, gente. Ai, gente, obrigada. A Maria Eduarda falou, Marina de longe, uma das melhores mães que conheço. Um orgulho de poder acompanhar essa jornada. Ai, que linda! Então, a Maria acompanhou a minha jornada ali na FCB, né? E eu sempre falava isso pra ela, sabe? Falava, Maria, sobre essa questão mesmo da gente se culpar mesmo por não ter esse tempo, né? Mas hoje eu reconheço que ela também reconhece que é por ela, né? Tudo que eu faço é pensando nela, né? E é isso mesmo, como a Priscila falou, a gente não tem mais a Priscila e a Amanda, né? A gente não tem mais, até no banheiro eles estão lá, mãe, aconteceu isso, na escola foi assim, foi assado, e fulano. A gente conhece todo mundo da escola sem nunca, né, Quem nunca ter ido na escola. Mas isso é a parte boa de ter tido filho um pouco nova, né? A gente teve Sim. na casa aí dos 20, 19, 20. Então, Sim. assim, elas estão na adolescência, entrando aí na adolescência, e a gente tá pegando tudo isso e parece que a gente vivenciou isso ontem, entendeu? Tipo, caramba! Parece que ontem era eu que estava indo tomar sorvete com as minhas amigas e falando mal de alguém, entendeu? Mas que era eu que estava confabulando uma briga na escola, né? Ai, é muito bom.
Ah, não, a Amanda só comentou assim que dá pra sentir que vocês são ótimas mães. Ah, obrigada, Obrigada. obrigada, obrigada. Tem uma coisa que o Winnicott ele fala, é que a mãe, ela não é totalmente perfeita, né? Quando ela começa, tem aquela falha de forma humana na criação ali do filho, mas ela se torna essa mãe perfeita para poder criar o sujeito. Então é muito disso do reconhecimento. Elas começam a entrar nessa fase da adolescência e passando já quase entrando ali na fase adulta, e vem o reconhecimento. Que os menores, eles não passam isso, né? Tem aqui os menores, né, na minha casa, os de 7 e 6 anos, eles não sabem diferenciar isso, eles não sabem que minha mãe está trabalhando, estudando para me dar algo melhor. Mas a Ana Lúcia, já indo para os 14 anos, ela já entende isso, né? E ela começa a verbalizar. E isso é muito legal e muito gratificante, né, Marina? Quando elas começam a verbalizar para a gente que, ai, mãe, eu te amo. E você sabe que não é um eu te amo só quando elas querem alguma coisa, alguma coisa, né? Porque Sim, verdade. vem essa parte. Estamos na era do Pix, então o mãe te amo, Não mas era um do Pix, Pi. entendeu? Sim. Mas tem o que é o genuíno, quando você não tá esperando, né? Tipo, você chega cansado da faculdade, e aí seu filho tá te esperando, e aí fala assim, mãe, eu te amo tanto, e você fala assim, o que que foi? Me dá um abraço, aí te abraça, aí você fala assim, o que que tá acontecendo? E você fica até preocupada, o que que tá rolando? Fala logo, fala logo. Você tá passando por alguma coisa? Você quer conversar, né? Você começa a se achar, né? Gente, tá acontecendo alguma coisa que eu não tô sabendo? Mas não, é só o reconhecimento de todo o esforço, né? Minha mãe tá trabalhando, minha mãe tá estudando, passou o dia todo fora, que é pra poder amanhã me fazer o Pix, que é pra amanhã, né? Comprar o meu carrinho Amanhã da o Pix shopping. fica maior. Pix, hein? Mas isso é muito interessante da gente vivenciar essas fases, né, da era digital, né, da modernidade, né, e eu queria aproveitar, Marina, aproveitar que você falasse como que é lá no seu trabalho a recrutação, né, como que é essa parte do recrutamento feminino, questão das filhos. A gente sabe que a gente passa pelas perguntas clichês, né? Sim. Sempre, né? Quantos filhos você tem? Quem vai ficar com o seu filho quando você for trabalhar? É sempre assim. Gente, tá. E Então, aí? então, gente, aproveitando, né? Hoje eu trabalho como analista de recrutamento e seleção. Já estou há 7 anos como analista de recrutamento e seleção. E todas as empresas ali que eu passei sempre tem as perguntas, né? Clássicas. Você tem filho? Você tem rede de apoio? Quem fica com seus filhos, né? Então, assim, hoje a empresa que eu estou é uma empresa que realmente ela acolhe, né? Interessante até porque a dona, ela é mulher, sabe? E ela é uma mulher de Pernambuco. Então, assim, é uma empresa que realmente acolhe, né? Mas eu já passei por empresas, assim, que falavam assim, mas quem vai ficar com seu filho, né? Se você ir trabalhar. Não, eu tenho uma rede de apoio, ok, mas qual a idade dele? Não, ele tem 7 meses, ele tem 1 ano. E assim, não, mas 7 meses, 1 ano, não vai falar pra pessoa, né? Eu não vou contratar porque tem um risco maior de ficar doente, né? Mas indiretamente é reprovado porque justamente esse é um dos critérios, né? Se eu contrato, ela vai faltar porque é ali o período, né, que ele fica doente, que tem que levar para vacinar, tem que levar, né, tem as consultas. Então, assim, querendo ou não, a mulher ainda ela tem essa sobrecarga, né? Porque ninguém pergunta numa entrevista de emprego pro pai, né? Você tem filhos? Quem vai ficar com seus filhos? Você não vê isso numa entrevista de emprego, né? Então, tem ainda muito esse peso em cima da mulher, né? Infelizmente, as empresas não contratam, né? Mães que têm filhos menores, né? Quando já tá ali grandinho, 10, 12, então eles já pensam assim, já sabe se virar, né? Mas menores ali de 1 ano, né? Meses, então, gente, é impossível, tá? Assim, infelizmente, né? É algo que a gente tem que mudar ainda. Mas como eu falei, né? A sociedade, ela é machista, né? A mulher tem que se provar 2, 3 vezes mais. Ela tem que estar sempre, sabe?
à frente para mostrar ali o seu potencial. Então, a gente vê que em empresas mesmo, as lideranças, a maioria são homens, né? A gente vê em cada 10 cargos de liderança tem uma mulher, sabe? Então, assim, tá, é muito ainda as pessoas não vê porque não é um preconceito falado, né? É um preconceito camuflado por debaixo ali do tapete. Mas a gente que está ali no dia a dia, a gente que eu falo que o conhecimento é a busca, né? Ah, eu não tenho conhecimento, mas eu vou à busca, né? Principalmente mulheres. Esses dias mesmo eu estava falando para as meninas que a mulher, ela já levanta uma bandeira, só por nascer mulher, ela já é militante, porque ela é mulher, ela tem que estar todo dia mostrando seu valor, ela tem que estar todo dia ali mostrando que ela é capaz, diferente de um homem, né? E tem muito essa questão também do homem se unir, e querendo ou não, ainda tem essa rivalidade feminina, né? E o homem, ele tem muito esse grupo ali de se acolher, mesmo estando errado. E a gente vê isso nas organizações também, né? A gente tem muita rivalidade feminina também nas organizações. E, e isso é algo que eu falo que a gente tem que buscar, né? O conhecimento, ele é válido. Eu acredito que se as mulheres se unirem, a gente consegue ali muito mais do que até assistir lá a Saia Justa com a participante também. E a apresentadora falou, não, a gente tá buscando, a gente tá conseguindo o nosso espaço. Não, gente, a gente não tá conseguindo nosso espaço ainda. É aquilo, a gente ainda tem que lutar muito para conseguir o nosso espaço, né? Hoje a gente tem voz, mas basta, né? Tem até uma frase, eu não lembro muito bem da autora, mas fala que basta um movimento político para que calem a nossa voz. E é mais ou menos isso mesmo. Então a gente não pode deixar, a gente ainda não tem o mesmo espaço, a gente não tem o mesmo reconhecimento que os homens. A gente tem que estar sempre na luta, diariamente. E só o fato de sermos mulheres, a gente já tem uma luta. Porque a mulher, ela tem que se preparar para sair de casa, a mulher tem que saber a roupa que ela está vestindo, a mulher, ela tem vários fatores, ela tem uma sobrecarga, né? Então, não, a gente não está ainda no mesmo patamar dos homens, né? A gente tem que lutar ainda muito mais, né? A gente tem voz hoje, mas a nossa voz pode ser calada, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre buscando, se unindo, né? Acho que as mulheres têm que ser mais unidas. Ainda vejo muita rivalidade dentro das organizações mesmo, falando na questão de organização, sabe? E eu acho magnífico quando uma mulher, ela sai ali para ser líder, e ela liderando, sabe? Eu acho magnífico. Eu falo assim que a empresa que eu estou hoje, ela tem muitas lideranças mulheres. E é isso que me faz ficar fascinada. Porque eu falo, gente, é uma empresa que a dona é mulher e a maioria é mulher, sabe? E elas valorizam as mulheres. Então, assim, realmente é isso que a gente tem que trabalhar, sabe? Trabalhar isso, colocar a mulher no espaço que ela merece ficar. Porque tem muitas mulheres inteligentes, muitas mulheres capacitadas, sabe? E a gente tem que ir para essa luta, sabe? E essa luta é gigantesca, porque a gente sabe que os, né, ricos empresários aí, a maioria são homens, né? E aí a gente, para ganhar essa guerra aí, é uma luta diária. Então, não se calar mesmo, né? E a gente tá sempre nessa luta aí. Eu falo que é uma luta não só de CLT, não só de funcionário, né, funcionário público, CLT, mas é uma luta que a gente tem que levar e acho que até como outras mulheres vieram para lutar, né, ali para a gente ter ali como votar, a gente também ainda tem que lutar muito para conseguir a nossa liberdade, sabe? A liberdade de ter os mesmos direitos, né? E é só isso que a gente pede. Importância também de empresas, né, também que estão alinhadas com essas coisas. Eu não sei também, sabe porque os meus chefes são muito novinhos, né? Eles têm a minha idade, meu chefe tem 31, a minha chefe tem 30. Então, não sei se é porque eles são novinhos, eles também têm muito esse cuidado
de dar esses espaços, de entender nós mulheres. Lá na empresa é mais mulheres, né? Eles preferem que sejam mesmo mulheres. Então, eles têm mais esse conhecimento, eles têm esse cuidado com a gente, eles querem que a gente cresça. Lá tem toda essa questão de plano. Então, conforme você tá os meses lá, então eles querem te promover, eles querem que você seja alguém. Aí tem um lá, então eles pagam curso, eles querem que você se profissionalize. Então, também não sei se tem muito a ver com a idade, né? Porque a galera dessa idade mais nova, assim, tem mais acesso a isso, se importa mais com isso, tá ligada a essas questões. E como é bom a gente estar em um lugar onde a gente é ouvido, onde a gente é respeitado, e assim, dou graças a Deus por estar nesse lugar agora. E nem tudo é salário, né, gente? Vamos deixar bem claro aqui, porque eu saí de uma organização que eu ganhava muito mais. Mas hoje, como eu falei, é um lugar que respeita as mulheres, sabe? E eu acho que isso é mais importante. Bom, Vai tem mais falar, alguma Bia? pergunta? Acho que a Bia falar alguma coisa que, tipo, acendeu o negócio dela. Não, acho que bugou. Não concordo. Tem muito a ver também com lideranças novas, né? Eles, por exemplo, quando eu fui fazer entrevista elogiando eles, eu não recebi essa pergunta do tipo, você é casada? Você tem filhos? Não recebi. E pra você ver o cuidado, né, que eles tiveram em relação a isso, e são pessoas extremamente respeitosas e maravilhosas. Amo meu trabalho. E é interessante, né, vocês falando isso, trazendo essas experiências, que isso reflete na satisfação profissional, né? Porque se eu tô bem satisfeita profissionalmente, eu vou estar bem na minha casa, tudo vai funcionar bem na minha vida, né? Eu vou conseguir ser muito mais produtiva na faculdade, na minha casa, no meu trabalho, porque eu não vou estar num ambiente tóxico, né? Num ambiente tão assim, uma sobrecarga tão grande em cima de mim, com aquele medo, né? Será que eu vou ser desligada? Será que se eu engravidar, eu vou ser mandada embora? Será que se meu filho adoecer e eu der um atestado, será que eu vou ser desligada? Não, meu trabalho, ele respeita a pessoa que eu sou, ele tá preocupado mais com a profissional que eu sou do que com a minha vida pessoal, né? E eu acho que tá tendo uma certa atualização, né, conforme a gente vai trazendo essas exposições. Eu lembro que teve uma época que existia uma manada de páginas republicando vagas de emprego horrorosas, que tipo assim, a pessoa te oferecia um salário mini e te cobrava o máximo, e era quase assim, você quer um escravo? É tipo, gente, o que você quer? Você quer que eu trabalhe de segunda a domingo para você, e aí eu entro no trabalho 8, saio 2 horas pro horário do almoço, fico 1 hora e pouco, depois eu volto de novo para trabalhar, e aí eu não tenho uma alimentação, eu não tenho os benefícios. Que horas que eu vou ficar com a minha família, né? Que horas que eu vou cuidar de mim? Eram vagas que você fala assim, principalmente vagas para empregada doméstica, né? Esses tipos de vaga que você via assim, coisas, gente, escravidão, que você tá querendo promover uma escravidão velada, né? Em 2026 você ainda fazendo isso. E aí quando você começa a expor essas pessoas, olha, tá, vamos se atualizar que não dá para ser desse jeito. A entrevista de emprego não tem como ser mais dessa forma. A vaga que eu vou oferecer não dá para excluir esse público, né? E aí a gente começa a melhorar. Falta muito? Falta muito ainda, a caminhada ainda é muito grande, né? E aí a gente vai precisar pensar um pouco melhor, né, nas pessoas que a gente coloca aí no governo para poder, né, nos ajudar nessa questão, mas a gente tem o nosso coletivo mesmo, junto com todo mundo, né, junto com as comunicações que a gente faz. Esse encontro que a gente está fazendo aqui é justamente isso. É uma conversa para poder expandir as pessoas, alertando elas de como que é importante
essas vivências, né? Como que é importante elas não se adequarem a tudo que é imposto para elas, né? Que existem outras possibilidades. Não existe só aquele emprego que vai me pagar bem, mas que vai pegar e vai me escravizar, né? Que vai pegar e vai me deixar numa situação doente, né? Vai me adoecer. Não existe só isso. Eu posso pegar e aceitar um emprego um pouco que me pague um pouco menos, mas que me dê uma qualidade de vida melhor, que me dê mais tempo com a minha família, mais tempo com os meus amigos, mais tempo para poder fazer outras coisas. É isso. Sim. Esté, tem mais alguma pergunta aí no... Não, acabou Não? que finalizou já as perguntas aqui. O pessoal também não mandou mais nada aqui. Só Marla concordando aí que a Marina é uma excelente mãe, se orgulha muito de você e que você tá muito presente aí, viu? E falou que você e a Priscila são excelentes mamães. Obrigada, Obrigada, obrigada. Mara. Gente, então acho que a gente pode finalizar, né, por hoje, né? Depois a gente pode voltar de novo com essa temática, né? Falar um pouco mais sobre o organizacional, trazer a maternidade de uma forma mais voltada para a psicologia, né? A gente pode trazer o esgotamento emocional, burnout, né? Tudo mais. Vocês querem deixar algum recado, Bia, Marina? Pode falar, Marina. Depois eu falo. Então, gente, eu quero agradecer, tá? Por cada um que ficou aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai vir aí com. Quer dizer, se vocês me convidarem, né, gente? Porque eu sou, eu sou convidada aqui. Estarei ali somando com as meninas, né? Aí vocês podem seguir a gente, né, nas redes. Não esquece de seguir lá no Instagram, Mesa Psi também. Marina Ramos também lá no Instagram, tá bom? E no WhatsApp também. É isso, gente. Obrigada. Gente, muito obrigada por terem convidado a gente. Ai, eu amo participar do podcast, amo também fazer parte dessa história de vocês, né? Desse projeto maravilhoso que vocês sabem que eu amo de coração. E assim, eu queria muito agradecer por ter trago ainda mais assim nessa temática, né, sobre mulheres, tudo que engloba a gente, né, sobre o que é esse nosso universo feminino maravilhoso e complicado e tudo que tem dentro dele. Mas apenas gratidão, gente. Foi uma boa troca, eu adorei. Vocês sabem que eu adoro conversar com vocês. E é isso. A Juliana comentou aí, maravilhosas. Agora eu vou estar sempre por aqui. Valeu a pena demais. Obrigada, Juliana. Marla deu parabéns a todas nós. E eu só quero agradecer vocês duas, né, por terem aceitado participar, porque é um tema muito amplo, né? Tem muitas nuances, tem muita coisa para falar, como a Pri disse. E eu quero agradecer vocês por ter compartilhado também da história de vocês, das vivências, né, de como foi essa questão da maternidade para vocês. E obrigada por ter aceitado o convite, gente. A gente que agradece. Ai, obrigada. Isso mesmo, eu concordo com tudo que a Esté falou. Foi muito rico, tá? Todas as experiências que vocês trouxeram, né? Espero na próxima, né, que vocês consigam nos ver, né, Bia? Que a gente Vai dar consiga ser certo. vistas. Então, nos sigam no TikTok, nos sigam também lá no Instagram, gente, no YouTube. Tem mais vídeos lá do Mesa Psi. A gente trouxe algumas temáticas muito legais que estão lá. Tem alguns cortes também aqui no TikTok, né? E a gente se encontra em um outro momento para falar sobre feminilidade, maternidade, né? E como a Esté falou, é um assunto muito amplo que não dá para a gente conversar em 1h30, né? Não dá, é muita coisa para poder falar, muita experiência para poder trocar, né? E é isso, boa noite para vocês, um ótimo final de semana, né, que a gente consiga se encontrar bem nesse mês de maio que se inicia aí, né, mês das mães, né, que não é só a mãe que gera, né, todas as mães, as mulheres que se identificam como mãe. É isso. Arrasou. Beijo, Marte. Beijo. Beijo, mãe da Esté. Beijo, mãe da Esté.
Tchau, gente. Tchau. Ele também Tchau, falou gente. aqui, gente.